Alô? Oi, caiu todo mundo, Anderson? Caiu todo mundo, foi isso? Eu despenquei. E Eu caí estava também. tendo dificuldade para voltar. Eu caí também, achei que era só eu. Que bom que foi todo mundo. Mas a gente caiu, a gente despencou. Mas se a gente conseguiu voltar, deve ser porque é, a gente está de volta. Ó, o José Gabriel, estou vendo o José Gabriel. Estou vendo você e a Paula. Você tinha caído também ou você ficou. Também caí. É isso, deve ter sido o host encerrou, apareceu para mim. Acho que ele não estava gostando do que eu estava dizendo. Será que as pessoas estão vendo no YouTube? Eu acho que sim, que eu estou vendo no chat aqui do lado, ó, tem gente dizendo todos caíram, todo mundo. Acho que caíram todos. Consegui retornar, ó. Estamos de volta. Estou ouvindo, confirmem no chat aqui só para a gente. Estamos de volta. Não está no YouTube. Consegue me ouvir? O pessoal está reclamando, não está no YouTube. Alguém está dizendo que não está no YouTube. Estou vendo aqui o Maurício Bunazar, um abraço. Eu não sei se está no YouTube, Estamos Joaquim. no Zoom. Estamos no Zoom. Então vamos por aqui, não é isso? Vamos por aqui. A Judite, eu não sei, eu não estou vendo. Acho que ela entra de novo. O pessoal está ouvindo. Acho que você pode seguir, Anderson. Então eu vou seguindo. A gente resgata a Judite. Vou seguindo. Eu acho que o importante é isso, quer dizer, a gente não ingressar no risco de classificar em teoria o acontecimento e criar um rótulo geral. Sobre excessiva onerosidade, que é uma das situações mais frequentes, ou seja, casos em que a pandemia não provoca uma impossibilidade da prestação, mas torna excessivamente difícil o cumprimento daquela prestação, se comparado à avaliação que as próprias partes fizeram em relação, seja ao custo econômico da sua própria prestação, seja a contraposição entre o custo econômico da sua prestação e a contraprestação que seria recebida, nesses casos a gente tem excessiva onerosidade. Para que excessiva onerosidade produza algum efeito no nosso sistema, é preciso que ela esteja aliada aos outros requisitos do artigo 478, ou seja, que a gente tenha um contrato em curso, porque não há desequilíbrio contratual de contratos que já se encerraram. Em contratos que já se encerraram, a gente pode ter uma discussão de enriquecimento sem causa, de nulidade. Além da excessiva onerosidade, a configuração de uma extrema vantagem para a outra parte, um requisito que o 478 do Código Civil traz, e é muito polêmico, até enunciados das jornadas de direito civil, dizendo que a extrema vantagem, ela no fundo, ela é um resultado inerente à excessiva onerosidade. Eu não concordo com isso, mas é uma questão mais técnica. Tem uma discussão muito rica na Itália, por exemplo, sobre a dupla onerosidade excessiva, que é muito interessante, mas o requisito final, e talvez o mais relevante, seja que essa excessiva onerosidade tenha sido provocada por um acontecimento extraordinário e imprevisível, como diz o nosso artigo 478. Não precisamos passar por toda a evolução histórica disso, não é o caso nem há tempo, mas acho que, de certa maneira, a gente ficou muito marcado no direito brasileiro por essa discussão sobre o caráter imprevisível e extraordinário dos acontecimentos. Então, se a gente pega as decisões judiciais, elas, em sua grande maioria, discutem em tese se o acontecimento é extraordinário ou imprevisível antes de examinar o próprio efeito do contrato, o próprio impacto sofrido no contrato. E isso gera extrema dificuldade e decisões muitas vezes contraditórias na nossa experiência jurisprudencial, porque são conceitos muito abertos, né? Dizer se um fato é extraordinário ou imprevisível é muito difícil. Então, por exemplo, com relação a crises econômicas, a gente tem decisões do Superior Tribunal de Justiça, ora dizendo que a crise econômica, por exemplo, a crise cambial de 99, se a gente pegar um exemplo histórico, a crise cambial de 99, a gente tem decisões dizendo que aquilo é fato imprevisível,
porque o aumento da moeda estrangeira foi muito elevado, e a gente tem decisões dizendo, não, isso não é fato imprevisível, porque em uma economia com câmbio flutuante, a gente sempre pode ter uma variação cambial, ainda que exagerada. Então, a discussão da extraordinariedade e imprevisibilidade, ela acabou marcando muito a nossa experiência jurisprudencial sobre desequilíbrio contratual. Não necessariamente seria assim, sob uma perspectiva comparatista. A gente tem alguns países que seguiram caminhos mais objetivos, né? Dentro do próprio sistema jurídico brasileiro, é interessante a gente notar, a gente tem sistemas puramente objetivos, né? Como, por exemplo, o sistema da lei do inquilinato, o artigo 19 da lei do inquilinato, que prevê o direito a revisional do aluguel, seja pelo locador, seja pelo locatário, com base simplesmente no desajuste em relação ao valor de mercado e respeitado uma janela temporal de 3 anos. Então, é um sistema onde não há uma discussão sobre a causa daquele impacto contratual, a causa da excessiva onerosidade, se foi imprevisível ou extraordinário, não importa. Ao contrário, normalmente de certa maneira, previsível que você terá oscilação do valor dos imóveis no mercado. Então, a gente tem até dentro do nosso sistema sistemas puramente setores, onde o desequilíbrio acontece e é disciplinado de um modo puramente objetivo. Então, essa é uma discussão muito interessante e muito rica. Mas acho que, nesse momento de pandemia, um dos efeitos que a gente vai ter é justamente atentar para o impacto no contrato em si, ao invés de ter essa discussão. Porque, embora com todas as suas peculiaridades, da mesma forma que aconteceu, talvez, só nas grandes guerras mundiais, a gente tem hoje um evento onde a extraordinariedade e imprevisibilidade dele, se ele for causa de uma excessiva onerosidade no contrato, não vai ser discutida. É algo muito evidente. Então, ao contrário dos outros exemplos que eram muito controvertidos, a gente tem hoje um exemplo cujo caráter inusitado, para dizer de uma forma mais genérica, todos nós reconhecemos. Então, isso vai gerar uma necessária discussão, uma necessária atenção da nossa jurisprudência, seja dos juízes estatais, seja dos árbitros, ao impacto concreto no contrato. Isso é interessante porque inverte um pouco a lógica que vinha sendo seguida pelos tribunais nesses casos, que é justamente discutir em teoria se o evento era extraordinário ou imprevisível, e aí, concluindo que não era extraordinário e imprevisível, simplesmente deixar de examinar o impacto no contrato, porque isso seria inútil. Então, esse é um aspecto interessante. De 2017, e outro dia alguém me disse que eu tinha sido profético. Eu falei, só se for o profeta do Apocalipse, né? Porque nem o mais pessimista teria imaginado uma situação como essa que a gente está vivendo hoje, né? Eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu gosto do Ariano Suassuna, que diz que o pessimista ele é um chato e o otimista é um inocente. Então, ele é um realista esperançoso. Eu também sou um realista esperançoso. Eu acho que eu tenho uma certa esperança de que, com toda essa crise que a gente está vivendo, as pessoas tentem buscar soluções extrajudiciais para os problemas, os impactos que estão sofrendo nos seus contratos. E o dever de negociar, ele é de modo muito mais, assim, talvez muito explicando de uma forma, tentando tirar o juridiquês, ele é basicamente um dever que as partes têm de tentar encontrar uma solução extrajudicial para a patologia contratual que estão sofrendo no seu contrato. Então, é um dever para quem o defende, como eu, que se aplica a ambas as partes, porque não só é o dever daquele que se beneficia do desequilíbrio de tentar uma solução, de sentar à mesa para tentar uma renegociação, mas é também o dever daquele que sofre a patologia de informar prontamente a contraparte. Acho que 2 problemas muito frequentes na nossa experiência jurídica com desequilíbrio contratual são esses. Um é o sujeito que está se beneficiando do desequilíbrio ficar omisso, simplesmente aguardar passivo. Ele é avisado de que há um desequilíbrio, às vezes é notificado, mas fica inerte, esperando, apostando, de certa forma, que o outro não vá
ingressar em juízo, porque isso tem custos, isso gera muitas vezes um problema com a própria contratante, às vezes você tem outras relações contratuais, é um cliente frequente, você não quer ter aquele tipo de constrangimento, né, de abalo na sua relação, então muitas vezes o contratante se beneficia e fica inerte. Mas a gente também tem um problema que é um problema, digamos assim, do lado oposto, que é o contratante que não paga e aí, cobrado em juízo, ele saca da cartola o argumento do desequilíbrio contratual, dizendo, não, inclusive meu contrato estava desequilibrado já há alguns anos e eu vinha suportando essa excessiva onerosidade. Defesa que não tem custo para ele, que normalmente retarda bastante o processo, porque é preciso uma perícia para avaliar se há o desequilíbrio ou não. Então, acabou sendo uma espécie de defesa padrão usada de modo desleal. Então, para quem defende o dever de renegociar, e, de novo, é uma figura polêmica, quem está nos ouvindo vai encontrar autores que defendem que ele não existe, porque não há uma previsão expressa no nosso ordenamento, diferente do que acontece em outros. Há códigos civis recentes que caminharam nessa linha, né? Ao Código Civil da República Tcheca, o Código Civil Romeno, que são códigos civis da última década, que em diferentes medidas incorporaram um pouco essa ideia, a reforma do direito francês, que de certa maneira incorporou também essa ideia. Enfim, na experiência comparada, a gente tem alguns exemplos interessantes. Mas no Código Civil a gente não tem brasileiro, a gente não tem uma norma expressa, a gente precisa se basear no artigo 422, na cláusula geral de boa-fé, porque a ideia é justamente de que respeita a lealdade e confiança recíproca entre as partes, a gente ter uma tentativa de solucionar a questão extrajudicialmente antes de uma ação judicial, que, como a gente sabe, tem custos, tem impactos para todos os envolvidos. Então, essa é, assim, uma síntese muito apertada, a ideia do dever de renegociar. Há propostas até no sentido, cito aqui um artigo recente, que foi publicado pelo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há até propostas mais fortes dizendo que seria necessário que, ao ingressar com uma ação revisional, o autor provasse que tentou uma solução extrajudicial antes e o juiz teria o direito a suspender o processo para que fosse tentada essa saída antes do conflito judicial seguir adiante. Mas essa é uma proposta dele, não há norma a esse respeito. Por fim, eu ia falar também do regime jurídico emergencial e transitório de direito privado, conhecido como RJET, que, como a gente já brincou aqui, parece o nome de companhia aérea, né? RJET. É bom ter uma lei para a gente não ter soluções casuísticas. Há questões na lei que são, claro, academicamente, quando a gente analisa, a gente sempre tem propostas, às vezes, diferentes. Então, por exemplo, o artigo 2º da lei, ele suspende os prazos prescricionais, impede o curso dos prazos prescricionais, dependendo se já começou a correr ou não começou a correr. Eu, por exemplo, preferiria uma solução de prorrogação dos prazos que terminassem nesse período, porque eu acho que a gente tem prazos de 10 anos no ordenamento jurídico brasileiro, que daqui a 15 anos, daqui a 9 anos, as pessoas vão estar fazendo conta para ver se começou na pandemia ou não. Então, eu preferia a solução da prorrogação, mas o fato é que se deu alguma solução. Tem outros artigos, artigo 7º, artigo 9º, mas eu acho que a gente pode voltar a isso nos debates. Já falei demais. Quero agradecer mais uma vez ao Joaquim pelo convite, dizer que foi um prazer ouvir a professora Judite Martins Costa e estou ansioso para ouvir o professor José Gabriel Assis de Almeida e a professora Paula Forgione. Muito obrigado. Obrigado, professor Anderson. É sempre um prazer ouvir suas palestras, né? Sempre com ideias bem inovadoras e atuais, né? Você falando sobre os institutos, muito em linha com a professora Judite, lembra aquele ditado que quem toma o atalho não aproveita o caminho. E realmente as soluções estão no direito civil, por isso que é tão importante. Eu acho que o motivo dessa palestra, da importância de promover
a discussão é justamente trazer ao público as discussões profundas de direito civil que talvez estejam faltando. Dentro de possíveis coisas boas dessa crise tão negativa, seja a volta do estudo do direito civil, que se torna tão importante, do direito das obrigações. E por ser direito das obrigações, por nós estarmos num sistema unificado, certas distinções que se faz de direito civil e direito comercial, no fundo, são artificiais, e por isso eu vejo um grande professor como Zé Gabriel Assis de Almeida muito mais próximo dos temas que você e a professora Judite discutem, e por isso que nós convidamos o professor Zé Gabriel para ouvir as considerações dele sobre essa ótica de direito civil unificado, né? E a experiência dele não só como professor, como advogado bastante atuante. E diante dessa crise cada vez mais atuante nós estamos, né? Porque os problemas se multiplicam. Certamente. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer muitíssimo ao CBMA, na pessoa do nosso querido Gustavo Schmidt, da também não menos querida Natália Ribeiro e ao caríssimo Joaquim, pelo convite para estar aqui. Agradecer aos queridos colegas professores, professora Judite Martin Costa, professora Paula Forgione e o professor Anderson Schreiber, pela alegria e a honra de estarmos aqui para debatermos sobre um tema tão interessante. E este tema ele não existia há 3 meses atrás. A realidade é essa. Ou seja, desde março, há pouco mais de 2 meses e pouco, estamos às voltas com uma pandemia. E para compreendermos o que é que significa essa pandemia em termos contratuais, termos jurídicos contratuais, eu gostaria primeiro de propor que a gente olhasse o que acontece do ponto de vista prático. E quando a gente olha para a situação prática, a gente vê que as consequências da pandemia são muito diferentes. Nem todos os setores foram afetados e, muito simples, foi divulgado há poucos dias o resultado da Magazine Luiza para o primeiro trimestre de 2020 e esta sociedade empresária teve um crescimento de 21% na sua receita líquida. Em compensação, a Latam, que acabou de pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, perdeu mais de 90% da sua receita. As ações da Azul e da Gol, que tinham caído 50%, 56% para a Azul e 40% para a Gol nos últimos 12 meses, agora, em maio, tiveram um crescimento de 21% e de 13,3%. A receita. Então, é uma crise que a gente tem que compreender que ela é diferente. Ou seja, não é cada situação e cada caso prático tem uma consequência. Os exportadores de commodities, como carne, soja, minério de ferro, estão, obviamente, sorrindo e felizes da vida com o dólar nas alturas no qual ele está. Então, nem mesmo do ponto de vista geográfico, a crise é igual em todos os lugares do Brasil. Na cidade de Maringá, Paraná, o número de casos confirmados de coronavírus em 17 de maio eram apenas 160 casos. Desses 160, 10 estavam internados, 47 estavam em isolamento domiciliar e 97 já estavam recuperados. Ao todo, tinham ocorrido 6 óbitos por coronavírus em Maringá, não tendo ocorrido nenhuma morte entre o dia 8 e o dia 17 de maio. Tá? Ou seja, portanto, a situação é necessariamente diferente, seja de situação econômica, seja de localização geográfica. Então, eu gostaria de, com este pano de fundo, tratar de 2 temas. Na primeira parte, os contratos empresariais e o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, e, numa segunda parte, os contratos empresariais e os contratos empresariais e o ato, mais conhecido como fato do príncipe. Tá? Nesta primeira parte, apesar, e a minha ponderação é muito simples, apesar de nós estarmos numa situação onde não há uma uniformidade prática, nem uma uniformidade geográfica,
existe uma tentação muito grande de legislar. E esta ânsia legislativa é, do meu ponto de vista, muito perigosa e, às vezes, até um tanto demagógica, porque vamos criar novas normas para tratar do impacto da pandemia nas situações jurídicas. E é dentro deste quadro que aparece o projeto de lei 1179, que cria o RJET, que, como o Anderson disse, tem um nome infeliz, é um nome que lembra o nome de uma companhia aérea. Eu fui dar uma olhadinha na internet e, efetivamente, existe uma companhia aérea cujo site chama-se RJET, é uma companhia aérea chamada Republic Airways, que é baseada em Indianápolis, nos Estados Unidos. Então, é um nome realmente infeliz, mas, enfim, mas este projeto de lei, que agora está em fase de sanção presidencial, nem sequer é o único. Um levantamento feito pela consultoria Siga a Lei, publicado no jornal Estado de São Paulo, agora no dia 17, informou que no Congresso Nacional, nas 15 principais assembleias legislativas e na Câmara Municipal de São Paulo, existem nada mais, nada menos que 352 propostas de novas normas que procuram impor redução de juros em empréstimos, descontos em mensalidades escolares, suspensão de pagamentos por serviços, enfim. Eu, pessoalmente, acho que é um erro ir nesse sentido por dois motivos. Um primeiro, talvez, de natureza mais filosófica e um segundo, de natureza jurídica. O primeiro, de natureza filosófica, é que a lei ela é necessariamente geral e abstrata. A norma não é capaz de fazer a distinção entre o contrato A e o contrato B e, consequentemente, como os efeitos da pandemia não são uniformes, a lei acabará por criar distorções. A segunda é que qualquer norma que vá tratar de contratos, ela esbarra num problema complicado, que é a garantia constitucional do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. O artigo 5º, da Constituição da República estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei nova não pode se aplicar aos efeitos futuros de um contrato celebrado anteriormente a ela. Ou seja, se o contrato foi celebrado antes, a maneira de executar este contrato, aquilo que se dizia naquela época, não há um problema de retroatividade da lei, porque estamos aplicando aos efeitos futuros daquele contrato, o STF disse isso muito claramente, a propósito da alteração das regras de cálculo de juros e correção monetária das cadernetas de poupança, num acórdão de 25 de junho de 1992, qual relator foi o ministro Moreira Alves, numa ADI 493/DF. Então, nós temos qualquer alteração que a gente queira fazer no regime jurídico contratual, esbarra neste obstáculo. É óbvio que as pessoas podem dizer, mas será que o Supremo Tribunal Federal decidirá desta maneira hoje em dia? Não sei, não podemos prever isso. Respeitada a regra constitucional, deveria manter o mesmo entendimento. E aqui é preciso compreender, porque nós olhamos para os outros países e vemos, mas no país tal mudou a regra tal, mudou a regra X do contrato, mudou a regra Y do contrato. Mudou porque em alguns desses países, obviamente não conheço todos, mas alguns desses países não existe uma proteção constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então, o legislador pode claramente interferir no contrato e estabelecer novas regras para os contratos, inclusive aqueles que estão em curso. Tá? E aqui, para concluir esta primeira parte, eu queria só lembrar que o Supremo Tribunal Federal disse que não há, no entanto, direito adquirido a um regime jurídico. Ele disse isso a propósito de regime previdenciário, a propósito de regime dos funcionários públicos, etc. Tá? Mas, em matéria contratual, há efetivamente esta proteção constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Então, existe esse obstáculo e que impede, portanto, a adoção e fez com que, no fundo, este projeto de lei tivesse sido muito desidratado na Câmara dos Deputados e no Senado por causa desta circunstância.
Então, estabelecido esse quadro, digamos, ou seja, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito como garantias constitucionais e, portanto, estabelecendo uma limitação à aplicação de um regime jurídico novo, de alguma intervenção nos contratos, eu gostaria de passar à segunda parte e tratar rapidamente de uma questão que eu acho que é muito relevante, que é a dos contratos empresariais e o fato do príncipe. Tá? A situação se coloca, normalmente, quando nós olhamos para os contratos e os efeitos da pandemia sobre os contratos, nós vemos os contratos numa situação bilateral. Mas, às vezes, esta situação não é tão apenas bilateral, porque esta relação bilateral sofre as consequências de um ato de uma terceira figura, no caso, o Estado. E esta impossibilidade, da qual falava a professora Judite e o professor Anderson, ela pode efetivamente decorrer de um ato de um Estado. E este ato do Estado é chamado fato do príncipe, que é bem conhecido do direito administrativo, todos os administrativistas conhecem, trabalham perfeitamente o conceito de fato do príncipe como uma ação estatal de ordem geral, que não possui uma relação direta com aquele contrato administrativo, mas que gera efeitos sobre um determinado contrato administrativo, onerando, etc. É também um conceito muito conhecido no direito do trabalho, que está lá previsto no artigo 486 da CLT, ou seja, que surgiu agora e tem sido invocado de alguma maneira, caberá ainda decidir se bem ou mal, no quadro de despedimento de pessoas, dizendo que, olha só, eu não posso pagar a indenização porque este despedimento decorre de um ato do Estado e o senhor terá que pleitear essa indenização junto ao Estado. No âmbito do direito internacional, a gente tem uma derivação deste fato do príncipe através da teoria do Act of State, mas o que nos interessa aqui é um pouco a questão sob o ponto de vista do direito civil e do direito empresarial. É óbvio que o fato do príncipe, ele aparece sob a figura, às vezes, da força maior, do caso fortuito, etc., mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que há aqui uma mudança, se nós levarmos em consideração o fato do príncipe, há uma mudança, há um deslocamento da questão do risco e da questão da responsabilidade, porque a alocação do risco em virtude da alteração do equilíbrio contratual e a definição de saber se esse risco e quem deve suportar as consequências é mais a parte A ou a parte B, etc., isso pode ser alterado em virtude dessa figura, dessa intervenção do Estado. E a segunda coisa, consequência da primeira, obviamente, é a questão da possibilidade ou não de responsabilizar o Estado com relação a alguns atos que foram praticados. E eu gostaria de lembrar que esta questão não é absolutamente nova e não decorre apenas da pandemia. Eu me recordo, olhando um pouquinho para trás, de pelo menos duas situações. Eu não era nascido na época, enfim, e ainda morava em Portugal, portanto, mais longe ainda do que isso, mas duas situações onde nós tivemos também um fato do príncipe com influência nos contratos. Em primeiro lugar, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu a atividade do jogo nos cassinos, e todos os contratos, portanto, que decorriam dessa atividade foram impactados pelo Decreto-Lei 9.215, de 30 de abril de 46, que ele assinou. E, da mesma forma, quando, em 1961, o presidente Jânio Quadros proibiu a fabricação, o comércio e o uso do lança-perfume, através do Decreto 51.211, de 18 de agosto de 61. Houve também aí, consequentemente, um fato do príncipe que criou uma consequência sobre os contratos. O que é preciso, portanto, que a gente tenha alguma cautela nesta mirada sobre o assunto, é ver quais são os contratos onde houve efetivamente um fato do príncipe e os outros contratos onde realmente não existe qualquer fato do príncipe que tenha provocado um efeito adverso sobre o contrato. Tá?
Então, eram estas as duas ponderações, e à guisa de conclusão, eu gostaria só de lembrar uma coisa que me é muito cara, é que os contratos eles são o cerne do mercado e da economia. O que acontece num contrato irá repercutir nas outras etapas do mercado. E todos os contratos eles têm duas partes e todos os contratos são conectados a outros contratos. O contrato não aparece no mundo jurídico por obra e graça do Espírito Santo. Tá? O contrato ele tem uma razão de ser no mundo jurídico. E quando nós mexemos nos contratos, nós acabamos tendo consequências indesejáveis. Todos nós nos lembramos do que aconteceu em 2018, durante a greve dos embarcadores e transportadores rodoviários, nessa discussão contratual que havia entre embarcadores e transportadores rodoviários, que era uma discussão de natureza 100% contratual, e os mais velhos vão se lembrar de dois fatos curiosos que se produziram aqui no Brasil. O primeiro, que também pela intervenção do Estado nos contratos, nós já tivemos uma época onde o carro usado custava mais do que o carro novo, do que o carro zero, ali nos anos 80, e onde também o boi que estava no pasto custava mais caro do que o boi que estava no açougue ou que estava na geladeira do supermercado. Então, cada vez que há uma intervenção do Estado nos contratos, nós corremos esse risco muito grande, e era o alerta que eu gostaria de deixar à guisa de conclusão, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado, professor Zé Gabriel. As suas palavras sempre têm uma profundidade teórica e também um valor prático muito grande. Só um rápido exemplo. Hoje, como eu estava fazendo uma escritura de escapeão para um cliente, aí o cliente fez uma pergunta que tem tudo a ver com a sua palestra. Perguntou como é que esse PL novo vai afetar. Se forem ver o PL, ele fala de suspensão de prescrição aquisitiva retroativa. Quer dizer, aí tem como é que fica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Então, você tem vários meandros jurídicos ali. Realmente, trabalhar nos institutos que já existem parece melhor do que criar institutos novos, casuísticos, que vão acabar gerando a tecnicidades. E a gente fecha, é muito boa a sua palestra, até pelo aspecto econômico, casa muito bem com o nosso grande finale, que é a professora Paula Forgione, é o nosso last but not least at all, uma professora que eu admiro muito, autora de algumas das obras mais interessantes do nosso direito empresarial recente. Escreve muito sobre direito empresarial, direito civil, sobre o efeito da economia no direito, e então nós gostaríamos de ouvi-la. Obrigada, antes de tudo, muito obrigada, Joaquim, por esse convite. Queria agradecer também ao CBMA por essa oportunidade, reiterar que é um grande prazer e uma honra fazer esse webinar com a professora Judite, o professor Anderson, o professor José Gabriel. É realmente uma grande oportunidade para nós podermos trocar ideias. E em relação especificamente à pandemia e aos contratos, tudo tem se solidificado rapidamente, mudado rapidamente muito nas últimas semanas. Então, nós precisamos sempre estar refletindo, atentos à jurisprudência, e ouvir esses professores sob sua batuta aqui, Joaquim, é realmente um privilégio. Bom, eu vou tentar ficar no meu tempo aqui. Bom, primeira coisa, não é a primeira vez na história da humanidade que nós passamos por um fato como esse. A humanidade já passou várias vezes, teve guerra, teve hiperinflação, teve fato do príncipe, teve ato do príncipe, tudo que nós possamos imaginar já aconteceu. E o direito sempre foi absorvendo isso, sempre foi se adaptando, absorvendo e fazendo algumas opções. Cada país faz as suas opções, ou cada sistema jurídico faz as suas opções. E nós temos, como todos os professores que me antecederam já destacaram, nós temos um Código Civil que trata dessas questões. Agora, com pequenos ajustes do PL 1129, que, como todos sabem, foi na parte intelectual capitaneada pelo professor Otávio Rodrigues, por uma equipe
tá? O professor Satiro, eu, Rodrigo Xavier, Adamec, uma série de colegas que, devo estar esquecendo alguém, com certeza, peço desculpas, que se dedicaram à ideia. Qual a principal ideia desse PL? É justamente essa. Falou, olha, nós temos lei, vamos fazer algumas poucas adaptações para nós seguirmos com o Código Civil. Porque, senhores, o perigo do populismo é enorme, como todos já comentaram. E, nesse sentido, você ter um PL que vai separar um pouco o joio do trigo, mas o espírito é esse, falar, olha, nós vamos fazer alguns ajustes que devem ser feitos, mas o importante é respeitar o código. E como eu dizia, cada sistema jurídico faz as suas opções. Eu tenho muito receio de teorias que são criadas e impõem deveres, porque se o dever não está previsto, você pode acabar gerando um populismo, um sentimento de justiça por parte do julgador que acaba trazendo insegurança e imprevisibilidade. E voltando aqui, 4.000 anos ou 2.000 anos, 4, que as melhores cabeças estão pensando para a gente fazendo essas adaptações. Eu sempre ressalto que o Código de Hammurabi já tinha uma previsão sobre modificação do contrato em caso de acontecimentos imprevistos, imprevisíveis, enfim. Ou seja, nós temos lei e não é nada de novo. A economia comportamental explica isso como ninguém. Como nós estamos inseridos nesse contexto, nos parece tudo novo, a pandemia, etc. E realmente, eu diria que é o fato mais imprevisto e imprevisível das duas, da nossa geração e da geração dos nossos pais. Com certeza, nenhum de nós passou por isso. Eu estava dando aula na sexta-feira na Faculdade de Direito e na segunda-feira estávamos todos presos. Acabou a faculdade, acabou tudo, fechou o café, vamos todo mundo para casa, etc. Enfim, é um fato imprevisto, imprevisível. E, de novo, o direito tem mecanismos para trabalhar com isso. Tá? O que eu chamo sempre a atenção, e se os senhores me permitirem, eu vou chamar a atenção de novo, é que a lógica da modificação do contrato diante de circunstâncias imprevistas e imprevisíveis não é uma lógica de equidade. Outro dia até houve uma observação num webinar que alguém falou, como não, o Código Português agora fala na modificação equânime dos termos diante de fatos imprevistos e imprevisíveis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Por que o sistema jurídico criou mecanismos que viabilizam ou a liberação do devedor? Aí os professores que me antecederam, são grandes civilistas, já exploraram um pouco isso no Código Civil. Mas por que há essa possibilidade de revisão ou essa possibilidade de fim do contrato? Porque prevê o imprevisível, obrigar o agente econômico, e aí eu vou falar de contratos empresariais, óbvio, porque eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Obrigar o agente econômico a prever o imprevisto e o imprevisível é muito caro. O exemplo clássico é uma concessão. Imaginem, estou saindo da área de direito empresarial, indo para o direito administrativo, mas porque fica mais fácil, mesmo porque a ideia da rebus sic stantibus, vários desses institutos se consolidam antes no direito administrativo, porque, enfim, o direito administrativo não é tão apegado à ideia do pacta sunt servanda, porque existe a possibilidade de modificação unilateral dos ajustes, mas, enfim, isso seria motivo aí para um outro webinar. Imaginem, você é o licitante, vai fazer uma proposta num contrato de concessão. Se você for obrigado, ou se o agente econômico for obrigado a colocar na sua proposta tudo de imprevisto, imprevisível, coisas que um agente econômico normal, não acostumado àquele giro mercantil, né? É um profissional, mas que ele não teria previsto, vocês imaginem para onde vai o preço desse contrato. O preço sobe demais. Então, o direito tem mecanismos que falam, olha, você não é obrigado a prever o imprevisto e o imprevisível. Até tem uma questão aqui da Mariana Maduro que eu linkaria com isso.
você tem que ver qual é a moldura normal do risco daquele negócio. O que for fora do normal, o que for fora daquela moldura, você não é obrigado, em regra, a prever. Você pode sim alocar esse risco. E aí há muitos debates até que ponto uma quebra completa da imprevisibilidade ou da previsibilidade daquele negócio deve ser considerada, enfim, mas você pode alocar esse risco. Agora, por favor, a ideia da correção do contrato, da liberação do devedor, não é uma ideia de equidade, é uma coisa que faz sentido. O que o Código Português diz é que na hora de reequilibrar, você pode usar critérios maleáveis, ou mais maleáveis de qualquer maneira, porque se existe uma coisa muito difícil no direito empresarial é calcular esse tipo de equilíbrio e, consequentemente, o reequilíbrio. Mas a ideia que está por trás não é de equidade, ao contrário do que nós encontramos em algumas decisões judiciais ou em alguns livros, principalmente nos mais antigos. É uma questão de custo mesmo, de funcionamento do sistema. É bom para o sistema, viabiliza o bom fluxo de relações econômicas que haja esses mecanismos. Agora, esses mecanismos previstos no Código Civil são extremamente técnicos. Tá? Bom, e sempre tem uma questão por trás. De que lado essa corda vai estourar? Quem vai ter que suportar o prejuízo do imprevisto, do imprevisível? Porque ele ocorrerá. E a resposta só pode ser dada diante do caso concreto. Como já foi ressaltado aqui, nós temos um instrumental oposto pelo Código Civil, mas a resposta é só naquele caso concreto. Falou-se aqui do projeto. Eu também não gostei desse RJET. Mas, enfim, se esse nome pegar, o que podemos fazer? Mas eu também não gostei desse RJET. Ele trabalha, por exemplo, com a questão das locações. Qual a ideia? Senhores, antes que comece um samba das decisões judiciais, você ter alguns parâmetros para os juízes poderem julgar. Ao contrário do que se diz por aí, a grande maioria dos juízes muitas vezes não quer intervir no contrato. E se você coloca, ou não quer intervir no contrato além dos necessários, se você coloca parâmetros para esse juiz, você dá uma maior segurança para esse juiz, normalmente isso costuma trazer maior segurança e maior previsibilidade. Bom, o ponto aqui é sempre o risco da demagogia. Isso já foi falado, já foi repetido, o risco da demagogia é muito grande. Nós temos projetos assustadores. O presidente do Banco Central deu uma entrevista na semana passada falando isso. Olha, desculpem, é óbvio. A economia ela é sustentada por uma teia contratual que sustenta o mercado. Nós podemos falar assim, o que é o mercado? É uma teia contratual. Se você coloca um liberou geral, a economia não se sustenta. Isso é um grande populismo e perigoso. Você não pode ir para essas situações de oba-oba. E uma outra coisa que nós insistimos sempre, você tem que pensar em termos, ou quando você lida com os contratos empresariais, você precisa pensar em termos de sistema, não aquele caso específico. Mas qual é a regulação? O direito empresarial também lida com políticas públicas. Isso está ficando muito claro hoje em dia, né? Por conta da pandemia e desse risco sistêmico que nós temos em virtude do populismo. Eu entendo os nossos políticos que precisam dar uma resposta para isso, mas o problema é que, como qualquer pessoa minimamente racional sabe, isso é um risco enorme para a economia. Eu vou, se o Joaquim me permitir, depois eu passo, é um artigo pequeno no jornal no Estadão, com essa entrevista do presidente do Banco Central, deixando muito claro, olha, é uma teia contratual, e quem é devedor aqui é credor lá. Então, como é que nós vamos fazer? Oba-oba, desculpem a terminologia, mas oba-oba, liberou geral. São soluções muito complicadas. E também são soluções que podem deixar o juiz, às vezes, um juiz menos experiente, confortável no curto prazo, mas isso tem efeitos sistêmicos muito, muito fortes. Bom, um outro ponto que nós temos que pensar, que o nosso ordenamento jurídico também trabalha, e que eu queria chamar a atenção, é o oportunismo.
O oportunismo é disfuncional. E o oportunismo corre solto nessas situações. Quando nós temos o comportamento oportunista do agente econômico. São Paulo, como todos sabemos, tem juízes especializados e câmaras reservadas de direito empresarial. Eu sigo essa jurisprudência mais ou menos como quem segue uma novela, né? Sou apaixonada pela análise jurisprudencial. Eu poderia afirmar para os senhores que existe uma preocupação muito forte, óbvio, sempre há acórdãos saindo das linhas, das principais linhas, mas eu diria que há uma preocupação muito forte, tanto no tribunal já, quanto nos juízes especializados, mesmo em outros juízes que julgam contratos no tribunal, porque às vezes os contratos, mesmo que empresariais, não vão para as câmaras reservadas, mas existe uma preocupação bastante forte em termos de segurança, previsibilidade e condenar o oportunismo. Eu noto isso, por exemplo, houve um acórdão agora recente, né, coisa de liminar que sai correndo, um minoritário pede uma liminar para falar, olha, não pode fazer assembleia. Você não tem que fazer assembleia porque eu não terei toda a oportunidade de me manifestar, etc. Era uma limitada. O desembargador Pereira Calças toma a seguinte decisão, olha, você tem menos de um quarto do capital social. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar, você não me deu nenhuma prova, nós vamos tocar isso aqui, depois nós ajustamos. Mas, indubitavelmente, para mim, naquele caso concreto, se tratava de pelo que se depreende ali, de um comportamento oportunista que foi afastado pelo tribunal. Ou seja, precisa ver qual é o efeito concreto, precisa ver se houve desequilíbrio, como esse desequilíbrio é tratado. E, de novo, o oportunismo é disfuncional. E o oportunismo pode caracterizar um abuso de direito. E muitas vezes isso acontece. Um artigo que me parece que vai ser bastante utilizado agora, senhores, é um equilíbrio, né? Um equilíbrio, falando de reequilíbrio, mas é um jogo aqui. Tem a necessidade do reequilíbrio, mas existe a necessidade também de coibir o oportunismo. E eu garanto que todo advogado que está trabalhando isso, todo árbitro, todo juiz, etc., que está trabalhando com contratos empresariais neste momento, já tem vários exemplos de oportunismo sendo delineados, de tentativa de renegociação, ainda que não tenha havido impacto na economia do contrato, etc. E, obviamente, vão surgindo teorias, mas eu realmente tenho um certo receio que essas teorias acabem por abrigar comportamentos oportunistas. E como coibi-los? Me parece aqui que, além da boa-fé, que é quase uma responsabilidade falar de boa-fé na frente da professora Judite, mas a boa-fé aqui, eu vou chamar a atenção para a boa-fé mercantil, que tem a ver com prática de mercado, com o padrão do agente econômico ativo e probo, acostumado ao giro mercantil, como dizia o Cairu. Além da boa-fé, eu tenho o instituto do abuso do direito. E que, tradicionalmente, São Paulo, a jurisprudência de São Paulo se comporta muito nesse aspecto. Pacta sunt servanda, porém os abusos são reprimidos. Então, comportamentos oportunistas, abusivas, posturas intransigentes, totalmente desconectadas da realidade em que vivemos hoje, tendem a ser coibidas. Isso me parece uma tendência forte. Primeiro, tendem a não ser admitidas agora. Está tendo muito pedido de liminar. Eu não vejo esse acolhimento. Não quero pagar nada. Explode o contrato. Eu não tenho visto o nosso judiciário, nem os árbitros, propensos a acolher esse tipo de argumentação. Normalmente, quem julga casos empresariais tem uma certa experiência nesse riscado. Eu não tenho visto, não. E, para encerrar, um caminho que todos falam é o caminho, sim, da negociação. O dever de negociar, como disse o Anderson, é uma coisa muito controvertida, mas, do ponto de vista racional, que para as partes a melhor opção passa pela negociação, muitas vezes passa. Não estou falando da imposição
mas da saída mais racional para as partes. E nós temos visto essa estrada ser adotada, apesar de não ser a nossa cultura normalmente. Né? Nós somos criados como pitbulls. Isso é um outro assunto, precisaria mudar os programas das faculdades. Mas nós temos visto essa estrada ser tomada, ainda que, infelizmente, contra a mentalidade da maioria dos advogados. De novo, não os especializados, mas muitas vezes os advogados não têm a ideia da negociação como uma carta na manga e ela é muito forte. Bom, eram essas as minhas observações aqui, tentando ficar no meu tempo. Mais uma vez, Joaquim, muito obrigada por essa oportunidade e por poder trocar ideia com um Dream Team como esse, como você já referiu. Muito obrigada. Obrigado, professora Paula. É sempre excelente ouvir você trazendo conceitos econômicos, fazendo a ligação disso com a jurisprudência. Sempre você vê uma tríade ali do que a gente chama de direito empresarial com direito civil e com economia. Né? Esse tipo de análise é muito profundo. Né? Nós estamos aqui, abrimos para perguntas e para debates. Eu tenho duas perguntas aqui que eu anotei. De repente eu podia fazer as duas perguntas, depois abrir para cada um fazer algum comentário sobre o que o outro palestrante disse. Né? Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui, que é a pergunta que a professora Paula falou da Mariana Maduro, sobre uma pergunta muito interessante sobre cláusula de entire agreements. Como ficam certos conceitos como onerosidade excessiva quando você tem contratos influenciados por outros direitos, são os contratos, por exemplo, de compra de empresas em operações de M&A, desculpa o anglicismo, mas não vejo outra expressão, em que se importam esses conceitos como entire agreements, que só poderia se rever as posições através de indenização. Então, esses institutos de direito brasileiro, direito civil, mas que estão do direito brasileiro como a excessiva onerosidade, como é que eles seriam, de alguma forma, influenciados pela questão contratual, ou se aplica o Instituto, não obstante o que está escrito no contrato. Eu sei que é muito específico, mas se algum de vocês, quem se voluntaria para falar sobre esse assunto? Não sei se Gabriel, você como que faz pode, Anderson. Não, posso dar minha opinião. Primeiro, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com a importação dessas soluções, que são soluções construídas a partir da experiência jurídica do common law, e como elas se incorporam ao nosso sistema jurídico. Então, é claro que as partes têm liberdade contratal, autonomia privada e podem eleger os caminhos que são os caminhos mais interessantes aos próprios contratantes. Mas também é evidente que num sistema jurídico como o nosso, essa autonomia privada encontra certos limites. Então, por exemplo, cláusulas, um exemplo concreto que eu já vi, cláusula que diz que as partes renunciam à aplicação da boa-fé objetiva, né, de todas as suas consequências ao contrato. São cláusulas que, claro, exprimem uma vontade dos contratantes, que não é irrelevante, de não ter certos efeitos modificativos que podem surgir de aplicações da boa-fé naquela experiência. Isso é um dado relevante para a interpretação da vontade das partes. Mas, evidentemente, há certas regras de direito brasileiro que se aplicam independentemente do exercício dessa liberdade, ou seja, a liberdade de contratar que o nosso sistema reconhece é uma liberdade dentro de certos parâmetros que são parâmetros, de certa forma, cogentes, a depender do caso. A ideia da excessiva onerosidade, quer dizer, sobretudo como construída no Código Civil brasileiro, de uma ideia ligada a acontecimentos imprevisíveis, justamente ela teria o condão de escapar a essa criação
pela declaração de vontade das partes, porque justamente é um instrumento que está trabalhando com a ideia de que as circunstâncias se alteraram de tal maneira que as partes não podiam ter declarado a sua vontade à luz de circunstâncias desse tipo. Então, cria uma espécie de gato e rato ali na interpretação do contrato, porque, no fundo, você tem uma situação que é imprevisível e, portanto, ela assegura certos remédios às partes que as partes poderiam ter assegurado se tivessem previsto, mas não previram. Então, a aplicação do Entire Agreement ou do Sole Remedy, que são situações específicas. Sole Remedy, peço desculpa à professora Mariana que eu citei errado. Sole Remedy. O Entire Agreement que você mencionou funciona mais ou menos do mesmo jeito na questão interpretativa do contrato, né? Não na consequência do descumprimento, mas na questão interpretativa. Então, você tem a premissa do Sole Remedy é que você teve um inadimplemento. Então, a discussão aqui diante do cenário modificado por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis é se de fato houve um inadimplemento, ou se aquela situação não se configura como inadimplemento, se configura, por exemplo, como uma impossibilidade da prestação sem culpa do devedor que se enquadraria em outro cenário. Então, eu acho que, de maneira geral, é difícil responder essa pergunta de modo absoluto, mas, acho que, de maneira geral, essas cláusulas exprimem uma vontade relevante dos contratantes que devem ser levadas em consideração, mas, a meu ver, não afastam a incidência de remédios do direito brasileiro que sejam remédios cogentes, por exemplo, derivados da boa-fé. Com relação ao reequilíbrio contratual, a gente tem uma discussão muito forte na doutrina brasileira se é possível ou não renunciar à revisão judicial do contrato, justamente por isso, porque se a causa dela é um fato extraordinário e imprevisível que modifica o cenário em que a vontade foi declarada, talvez aquela vontade não possa se aplicar a esse novo cenário. Mas essa é uma discussão rica, né? Mas acho que, de modo geral, seria o meu desenho para a resposta, embora não uma resposta absoluta. Não sei se algum outro palestrante teria alguma coisa a adicionar. Eu tenho outra pergunta para outra pergunta para você, Anderson. Eu só gostaria... você está me ouvindo? Deu uma... sim, professor. Eu estou te ouvindo, mas a professora Judite gostaria, acho, de complementar ou de fazer suas observações. Sim. Professora, fica à vontade. Isso é muito breve, só na mesma linha desenvolvida pelo Anderson. Eu gostaria só de considerar o seguinte: o Código Civil contém uma regra fundamental no artigo 425, pela qual as partes podem estipular o que elas querem nos contratos, né, o princípio da tipicidade, só sendo limitadas pelas normas gerais do Código. Portanto, essa é a primeira consideração. Sim, as partes podem contratar essas cláusulas todas que vêm da experiência internacional, porém, quando elas escolhem o direito brasileiro, e isto também é uma declaração de vontade que deve ser considerada, quando elas estipulam uma cláusula compromissória dizendo que, caso vá à arbitragem aquele contrato, ele deve se reger pelo direito brasileiro, elas estão aceitando as normas gerais do ordenamento brasileiro, normas cogentes que não podem ser afastadas pela autonomia privada. E a minha segunda consideração é que nesses contratos, e paradigmaticamente contrato M&A, nós temos que fazer uma distinção entre aquilo que é o valor facial das palavras e o valor semântico, ou melhor, o valor funcional. Muitas vezes as partes prevêem uma determinada cláusula que vai levar a um regime jurídico que não é distinto do regime jurídico que nós temos no Brasil, ou enfim, não é? Mas é isso que tem que se discernir entre uma situação em que as partes têm a ampla liberdade para reger os seus interesses e os poucos limites que o Código
que o direito civil brasileiro, que a lei brasileira coloca a essa possibilidade de autorregulamentação. No mais, concordo inteiramente com o que foi ponderado pelo Anderson. O Leonardo Bechal fez uma pergunta muito interessante que eu acho que seria uma continuação dessa. E é algo que a gente vê muito na prática na advocacia. Muitas partes estão fazendo acordo agora no meio da pandemia. E a questão dele seria a possibilidade de suscitar institutos como imprevisão ou excessiva onerosidade pelos efeitos posteriores da pandemia ao acordo. Quer dizer, alguns acordos foram feitos no início da pandemia, quando se imaginava que a gravidade seria menor. Eu mesmo já testemunhei isso, e a pandemia, infelizmente, durou mais, teve efeitos econômicos mais severos, né? Se poderia, então, continuar se aplicando, apesar do fato não ser imprevisível, os efeitos, vão se alegar que os efeitos eram imprevisíveis. Em que medida esse tipo de argumento prosperaria? Ou então, ao celebrar o acordo precipitadamente, a parte estaria renunciando ao direito a alegar imprevisão. Não sei qual pareceria isso aqui. O professor gostaria de responder essa. Da Gabriel? Sei, acho que a professora Paula ia falar. Falarei depois dela, não? Não, por favor, José Gabriel, fica à vontade. Não. Você primeiro. Uhum. Por todos os motivos. Uhum. Cada caso é um caso. Até alguém falou, por que você é contra o dever de renegociar? Eu não sou contra nada. Eu só acho que cada caso tem que ser analisado especificamente. No caso, se a parte é precipitada, porque depois que já começou a pandemia, precisa ver até que ponto os efeitos dela eram efetivamente imprevistos ou imprevisíveis, ou um agente econômico, falando obviamente de direito empresarial, o agente econômico tinha o dever de ser mais cauteloso. Assim, você tem uma linha, quando se fala do comportamento do agente econômico ativo e provo, da previsibilidade, da possibilidade de previsibilidade, quer do fato, quer dos efeitos, você tem que considerar aquele, de novo, comerciante acostumado ao giro mercantil, para usar uma linguagem mais antiga. Ou seja, um empresário diligente daquele mercado agiria dessa maneira. Quando começou a pandemia, você já poderia, houve outros países, etc., você deveria ter o ordenamento exige de você uma cautela maior, essa barra é colocada de maneira tal a exigir uma cautela maior. Me parece que isso vai ter que ser analisado em cada caso concreto. Agora, o que eu posso falar com segurança é que você tem essa barra do agente econômico ativo e probo acostumado àquele giro mercantil. E você pode, sim, é um padrão de culpabilidade, você pode exigir, sim, do agente econômico que atue daquela maneira. E se isso não acontecer, ele vai ter que assumir os riscos do seu comportamento imprudente. Eu complementaria, lembrando, eu gosto de olhar de vez em quando o passado, porque às vezes a gente encontra algumas soluções lá. Eu me lembro, na década de 80, vários acórdãos dos tribunais de justiça dizendo que o agravamento da inflação não era fato imprevisto ou força maior que justificasse a alteração do contrato. Ou seja, o sujeito celebrava o contrato com 10%, ou 20%, ou 30% de inflação ao ano, e um tempo depois estava lá com 70% de inflação ao mês. Tá? E os tribunais diziam, olha só, desculpe, a inflação já era um dado posto em cima da mesa. O senhor negociou sabendo que havia inflação. O senhor tinha a obrigação de levar em consideração que a inflação poderia piorar ou poderia melhorar. Era um dado que estava posto. Eu creio que a situação aqui será aproximadamente a mesma.
a pandemia já estava posta. O Brasil foi um dos últimos países, talvez, um dos países, digamos, na terceira leva a sofrer a pandemia. Primeiro a China, depois a Europa e depois o Brasil. Então, acho que as pessoas têm que ter uma certa responsabilidade pelos seus atos e as suas decisões. Eu complementaria só também na mesma linha, eu tenho visto isso acontecer na prática, as pessoas, muito comum tem sido inserir, nesses casos, cláusulas de renúncia a pleitos revisionais adicionais com base na pandemia. Então, acho que essa é uma cautela interessante a se adotar. Claro, existe uma discussão também na doutrina brasileira, existe uma parcela da doutrina que sustenta que você não pode ter renúncia a um risco genérico, que não seja bem delimitado. Mas, nesse contexto, ou seja, em que você tem já alguma previsibilidade a partir da experiência dos outros países, salvo alguma coisa que fuja muito dos cenários, dos possíveis cenários, uma cláusula de renúncia a pleitos futuros baseados na pandemia indica que as partes, no exercício da sua autonomia privada, transferiram o risco de novas perdas para um dos contratantes, sendo contratos paritários, contratos assessorados juridicamente, etc., etc. É um caminho, uma cautela a ser seguida por quem tiver à frente da celebração desses aditamentos contratuais, desses instrumentos que prevejam reajustes nesse momento. Eu vou fazer aqui a penúltima pergunta, que é um mix, já que a gente está falando de M&A, vamos fazer uma fusão de várias perguntas. Eu pergunto aqui sobre onerosidade excessiva e sobre nossa linha aérea preferida, que é o RJET. Especialmente sobre as circunstâncias agora da crise que afetam um elemento que é da extrema vantagem. Você tem muitas situações que você pode ter uma onerosidade de uma parte, mas você não tem vantagem da outra. Então, não sei, de repente, o Anderson poderia começar. Se você, como você vê os efeitos dessa situação específica, né, que você está criando uma aplicação de onerosidade excessiva numa circunstância que você não tem um elemento de vantagem de uma parte, mas você tem claramente essa onerosidade para outra, e também como ele vê os elementos lá do RJET, que passa a enumerar certas situações que configuram a onerosidade excessiva ou não. Por exemplo, ele fala de inflação, variação cambial, desvalorização, quer dizer, ele vai saindo um pouquinho da tradição brasileira, sai da regra geral para questões específicas, questões essas que são muito discutidas em juízo, né? Eu acho que nesse ponto eles fizeram, como a professora Paula falou, justamente para evitar a discussão jurisprudencial, eles já itemizaram alguns pontos que não configurariam. Então, eu queria saber sua opinião, de repente, depois a professora Paula também e os demais professores. Bom, Joaquim, eu acho, de novo, sobre o RJET, quer dizer, o projeto de lei 1179, eu não sou um crítico da ideia do projeto. Acho que é importante um marco legislativo para a gente evitar a proliferação de decisões judiciais que, às vezes, elegem percentuais específicos para aquele caso que outras vão seguindo e aí vai gerando uma coisa um pouco de solução geral. Eu dou um exemplo concreto: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, num caso que foi muito difundido, decidiu que o locador de um imóvel, que era o imóvel onde se situava o escritório de advocacia, tinha que dar 30% de desconto no aluguel durante o período da pandemia. Eu tive vários colegas de vários escritórios do Rio de Janeiro me ligando, dizendo assim: bom, quer dizer que agora eu tenho desconto de 30%? Quer dizer, as decisões judiciais, elas acabam, ainda mais nesse momento, que está todo mundo dentro do mundo virtual, elas acabam repercutindo e gerando uma certa expectativa de que as pessoas têm direito
aquilo quando muitas vezes são decisões que não se ampararam em um instituto juridicamente delimitado, criaram um parâmetro, às vezes, muito centrado sobre o caso concreto, com base em razões aí que cada decisão pode ter seguido. Então, eu acho boa a ideia de um projeto de lei. Eu acho bom ter um marco legislativo. Naturalmente, como eu disse, a gente, qualquer projeto de lei, a gente faz isso, a gente lê e vai vendo, aqui podia ter um pouco mais disso, podia ter um pouco mais daquilo. Isso é o espírito normal do acadêmico. Eu tive muito contato na época da elaboração, por exemplo, com o professor Rodrigo Xavier Leonardo, da Universidade Federal do Paraná, que é um dos autores do projeto, e eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. Mas, claro que a gente tem opiniões, às vezes, que não são coincidentes. O artigo 7º, que é o que você mencionou, que diz que certos fenômenos não são considerados fatos imprevisíveis, por exemplo, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário, né? Essas são questões que, na nossa jurisprudência, ainda eram um tanto polêmicas, né? A gente tinha decisões que diziam que era imprevisível, tinha decisões que diziam que não era imprevisível, e, às vezes, acho que os tribunais brasileiros foram se encaminhando para uma ideia de que, olha, só é imprevisível se for algo muito devastador, né? Só é imprevisível a variação cambial se ela for muito elevada, né? E eu não gosto da ideia de congelar isso numa lei através do fenômeno genérico, ou seja, dizer, este fato genérico, desvalorização do padrão monetário, ele não será considerado um fato imprevisível. Eu acho que aí a gente tem que ter alguma margem para o judiciário. É muito difícil a gente fazer esse exercício de futurologia, mais ainda nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que as consequências econômicas, a gente espera que sejam essas que a gente está conseguindo delimitar, mas a verdade é que a gente não tem muita ideia do que vem por aí. Então, eu não gosto da ideia de congelar isso num dispositivo de lei, mas entendi o espírito, acho que é uma cautela que foi adotada para tentar evitar revisões em massa, uma discussão, uma tentativa de não cumprir contratos. Eu concordo com o que a Paula disse antes, também a Judite falou nesse sentido, quer dizer que a gente precisa ter uma estabilidade das relações contratuais hoje. Eu escrevi um artigo no Migalhas que era devagar com andor, né? Porque as pessoas estão... agora eu não preciso, então, cumprir o meu contrato por causa da pandemia. Ao contrário, o abastecimento das cidades hoje, que é algo fundamental para a nossa sobrevivência, só está acontecendo porque as pessoas estão cumprindo contratos, com dificuldades, com tudo isso, mas estão cumprindo. Então, isso é super importante. Mas a ideia de excluir fenômenos em abstrato da qualificação de fato imprevisível é uma ideia que eu acho que pode nos amarrar demais para o futuro num instrumento que é flexível e que tem outras amarras. Quer dizer, a questão de um fato ser qualificado como imprevisível não necessariamente vai gerar efeito algum, porque é preciso que haja uma excessiva onerosidade, não qualquer onerosidade, uma excessiva onerosidade. Então, esse é o meu ponto, esse é muito o ponto que eu fiz na minha tese de titularidade. Se a gente conseguir trabalhar com conceitos de modo mais rigoroso, com conceitos como excessiva onerosidade, a gente talvez não precise ficar afastando tudo da ideia de imprevisibilidade. Então, é uma balança, né? Então, essa é a minha impressão, respeitada naturalmente todas as opiniões em contrário. Professora Paula, não sei se tem alguma complementação. Eu tenho. A ideia é exatamente essa do Anderson. Foi feita uma opção. E, enfim, tirando o caso do leasing, né, que envolve consumidor, envolve pessoa física, etc., nós já tivemos várias maxi-desvalorizações da nossa moeda e, normalmente, a tendência é considerar como um fato previsível. Inflação, ali é feita praticamente uma homenagem à história. Posso falar com tranquilidade, porque essa redação não é minha. A ideia é não deixar faltar leitos, né? Não deixar faltar leitos no judiciário também, porque vai começar
já está começando uma massa de revisões muito fortes em coisas que nós sabemos que a hora que for bater, vai bater naquilo que você, ou considerada a jurisprudência até hoje, etc., vai bater provavelmente na ideia de que era sim previsível, considerando a história recente brasileira, ou não tão recente assim. Então, a ideia é uma opção, sim, do legislador. Olha, isso aqui não. E me parece saudável, porque me parece que atribui uma segurança e uma previsibilidade que todos nós precisamos agora. Artigos no Código Civil, o próprio 317, que nós não vamos entrar nos detalhes, óbvio, já foi abordado, mas são artigos com uma redação bastante complicada. E segurar um pouco essa imprevisibilidade pode ser altamente salutar para o fluxo de relações econômicas e para garantir comida na mesa, como disse o Anderson, para garantir a manutenção dos nossos contratos e do sistema econômico. Mas a ideia é bem essa que o Anderson falou, é consolidar um entendimento jurisprudencial majoritário, sempre há acórdãos divergentes, de maneira tal a não deixar faltar leito no judiciário. A professora Renata Mota Maciel, que é juíza de direito também, estima, numa pesquisa preliminar ainda que ela está levantando, que já houve um incremento de 20%, cerca de 20%. Não quero comprometer a professora Renata em hipótese alguma, mas um incremento de 20% nas ações com base no argumento da Covid. Então, é realmente uma opção para não abarrotar o Poder Judiciário, ela me parece extremamente inteligente e salutar. Obrigado. Pelo avançado da hora, infelizmente, a gente tem um público, né, mesmo com essa hora avançada, a gente tem um público elevadíssimo aqui, mas queria, então, abrir para se alguém tivesse alguma consideração final antes de encerrarmos. Não, eu só acho que esse povo está nos prestigiando demais, porque são 9h10, é uma honra mesmo, é um público muito, um tema específico, né? Um público muito grande. Joaquim, só reforça a excelência da sua organização. É isso, Joaquim, consideração final é de... Paula, e eu gostaria só de agradecer também, reiterar a todos e a você pela organização e por estarem participando do debate, e gostaria de deixar uma última mensagem, que é uma mensagem temporal, ou seja, quando a gente olha a onerosidade excessiva, olha tudo, etc., nós temos que nos preocupar com a maneira como tudo isto vai ser visto daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, quando vão começar a ser julgados os litígios que decorrem ou que decorrem de atos hoje praticados ou da situação de hoje. Tirando, obviamente, as questões liminares, mas nós temos que pensar, olhar para o futuro, o que o judiciário e os tribunais arbitrais vão considerar com relação a esta situação. Será que eles vão dizer que a onerosidade era tão excessiva assim? Será que a força era tão forte e tão maior assim? Será que o caso era tão fortuito? Eu acho que e a imprevisão era tão imprevista. Eu acho que são questões que nós temos que ter todos cuidado na nossa prática diária, porque o futuro não se faz, o futuro se faz hoje, mas o hoje tem que ser visto com os olhos do futuro. Muito obrigado. Zé Gabriel. Eu também queria agradecer, foi um enorme prazer. Eu acho que poderíamos ficar conversando muito tempo sobre o artigo 7º, principalmente, do RJET. E eu só gostaria de lembrar, a propósito de uma observação feita pela professora Paula, de uma pesquisa dando conta do incremento nas ações, que seria talvez preciso discernir qual a quantidade dessas ações que diz respeito a casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, porque nós não podemos esquecer isso. No Código do Consumidor não se fala em imprevisibilidade. Basta excessiva onerosidade, é uma regra de um imenso campo de aplicação, sem nenhum critério pré-fixado na lei,
Basta que o consumidor alegue seu direito básico a ver modificado o contrato ou revisto o contrato se houver uma onerosidade superveniente. Veja, mesmo no limite, nós podemos pensar, mesmo se ele deu causa a isso, não há nenhum critério, né? Então, as regras do Código Civil, ao contrário, pecam pelo oposto. Tanto o 317 quanto o 478 são extremamente restritivas, com requisitos muito rígidos, muito fechados. Então, enfim, né? Talvez esse nosso temor de uma enxurrada no judiciário devesse levar em conta qual a lei que está regendo tudo isso, para saber quais os caminhos que nós devemos andar daqui para frente. Mas, no mais, foi um imenso prazer estar com todos e agradeço ao Joaquim especialmente. Obrigado. Eu queria só reforçar o agradecimento ao Joaquim pela organização brilhante aí desse evento. Parabéns, Joaquim, parabéns ao CBMA. Quem não participou ainda da campanha organizada pelo CBMA, acho que ainda dá tempo, né, Joaquim? Sim. E acho que todos devemos contribuir mais de uma vez, se for preciso. Se a imprevisibilidade pode acontecer em relação aos acordos, pode acontecer também em relação a esses pontos. E acho que a grande esperança que todos nós temos é que tanto os advogados lidando com os seus clientes, quanto todos nós em geral, que a gente age com responsabilidade nesse momento, não estimulando a quebra de contratos quando não houver real fundamento para isso. Então, acho que o papel do advogado, em geral, nesse momento, é um papel decisivo para evitar esses perigos que um pouco rondaram a nossa conversa, de uma judicialização, às vezes, desnecessária. Enfim, acho que o papel do advogado é fundamental e todos temos que estar atentos a isso. E há também essa esperança de que, no fundo de todo esse problema, a gente consiga extrair um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de olhar para o outro, né, de compreender o outro. Então, acho que nesses momentos em que todos sofremos em alguma medida, outros mais, outros menos, acho que, em geral, na história, esses momentos despertam um sentimento de solidariedade pelo outro, e essa é a grande esperança. O CBMA tem feito um trabalho exemplar nesse sentido. Foi um prazer participar com colegas tão queridos. Obrigado, professor Anderson, professor José Gabriel, professora Judite, professora Paula. Nossos desafios são imensos e muitas vezes dá desânimo, mas quando a gente tem onde participar de uma discussão sobre essa, a gente vê que a gente tem um material humano muito rico, excelentes advogados, professores, árbitros, pessoas que têm capacidade de nos ajudar a tirar dos grandes dilemas e dos grandes problemas surgidos com essa crise. Então, você tem que pensar pelo lado positivo e deixar também registrado aqui, como os palestrantes disseram, a campanha que o CBMA está fazendo foi organizada pelo nosso presidente Gustavo Smith, arrecadou mais de R$1 milhão ali para hospitais públicos do Rio de Janeiro, né? Então, essa comunidade, que é bom que seja a última coisa que a gente fale aqui, que é o recado que a gente gostaria de deixar, que a comunidade arbitral discute não só questões jurídicas, mas também, como membro da sociedade, da sua contribuição, tenta resolver os problemas práticos, né? A gente continua com essa campanha e tenta ampliá-lo o máximo possível. Obrigado a todos e boa noite. E vamos continuar fazendo esses seminários, inclusive amanhã vai ter um especificamente sobre arbitragem trabalhista. Então, vejo vocês. Boa noite. Boa noite.